O primeiro Simpósio Nacional de Educação Básica reuniu em Brasília professores e pesquisadores de educação de todo o país. Quem organizou o evento foi a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, que está completando 30 anos. Em pauta, 3 grandes temas: acesso à escola, qualidade da educação pública e gestão democrática. Quem vai nos falar sobre o simpósio e sobre as perspectivas da educação básica é a professora Regina Gracindo, que é professora da Universidade de Brasília e integrante do Conselho Nacional de Educação. Professora Regina, quais foram as principais conclusões, as principais discussões desse encontro? Esse encontro teve como objetivo trazer a produção acadêmica das universidades, dos programas de pós-graduação e discutir essa produção com dirigentes educacionais da educação básica. Nesse sentido, nós encaminhamos e fizemos uma carta, chamada Carta de Brasília, onde nós fizemos uma série de propostas para o governo federal para que, a partir dessas propostas, a gente efetivamente possa concretizar a educação com qualidade e a universalização dessa mesma educação básica. Então, foram vários os aspectos encaminhados para a discussão para as políticas públicas, né? Entre eles, a gente pode citar, por exemplo, a necessidade de rever o Pacto Federativo, por exemplo, porque nós temos um regime de colaboração entre as 3 esferas do poder público que efetivamente nunca foi regulamentada, né? Nós temos isso na Constituição e temos na LDB, mas não houve uma regulamentação. E essa falta de regulamentação traz excessivos problemas para a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Educação. Então, essa talvez seja a questão estruturante, fundamental, para que a gente possa iniciar as outras atividades e as outras ações propostas. Agora, a educação foi uma área que foi bastante descentralizada, né? Pelo menos os recursos que são repassados diretamente para a escola, ou já, enfim, é uma certa tradição, né, de municipalização ou de um contato direto do Ministério com as escolas, né? Houve um avanço, vocês reconheceram isso no encontro? Reconhecemos. Ou precisa ainda mais do que já foi feito? Nós reconhecemos que existem algumas coisas descentralizadas, muitas delas sem o respectivo financiamento. Esse é um grande problema, porque nós temos uma série de ações diretamente para o município, por exemplo, o PDDE é um exemplo, né, o programa Dinheiro Direto na Escola, onde a área federal encaminha direto para a escola, não passa nem pelo município e nem pelo Estado. Então existe, quer dizer, buscando a autonomia da escola. Nós achamos que os entes federados precisam ter autonomia, mas eles precisam ter, em contrapartida, financiamento adequado para que essa descentralização se efetive, porque são ações que precisam de uma base de financiamento. Então, e a educação brasileira, e essa foi uma segunda encaminhamento que nós fizemos no simpósio, nós precisamos rever a questão do financiamento. Quer dizer, nesse momento nós temos o Fundeb, né, aqui nessa casa, no Congresso Nacional, já teve a aprovação do Senado, voltou para a Câmara, já teve a primeira aprovação e possivelmente hoje ou amanhã deve haver a segunda votação. O Fundeb é o Fundo de Educação Básica que vai proporcionar mais recursos do que os atuais para a educação básica. Nós temos uma participação da União mais significativa no Fundeb do que tínhamos no Fundef. E nesse sentido eu acho que a ampliação de recursos efetivamente vai garantir, vai auxiliar essa descentralização, né? Porque a gente vai ter um quantitativo de recursos ainda não suficiente. Acho que a gente às vezes pensa assim, o Fundeb vai resolver os problemas da educação brasileira. Efetivamente não vai resolver todos os problemas, mas vai melhorar. Nós vamos ter um aporte financeiro da União muito maior para a educação básica do que nós tivemos historicamente. Historicamente, a União sempre se preocupou muito mais, e com toda razão, porque essa é a competência dela, com a educação superior. E a partir do Fundeb, ela vai ter uma responsabilidade maior também sobre a educação básica. Então, é uma das ações que nós, no nosso simpósio, também localizamos. A necessidade de uma revisão no financiamento e, quem sabe, até atrelar o financiamento da educação a um valor percentual do PIB, que isso é feito em muitos países do mundo, né? Nós não temos essa relação com o PIB. Se tivéssemos, certamente nós teríamos um quantitativo de recursos. Qual é a relação hoje? Quanto é que se gasta de educação em relação ao PIB? Em termos de 4,3% do PIB hoje. O que é um número razoável? Um número razoável foi o que o Plano Nacional de Educação, quando veio para essa casa, para o Congresso Nacional, em 2001, ele foi aprovado.
é um Plano Nacional de Educação para 10 anos, para nortear todas as metas nos 3 níveis, né, tanto na União, como no Estado, como nos municípios. E esse Plano Nacional de Educação estabeleceu que, para a sua execução, ele precisava de 7% do PIB. É quase o dobro, né? É bastante significativo. E veja só, é interessante a gente notar que 7% parece muito, mas nós temos uma dívida histórica com a educação excessiva. Então, se o financiamento da educação, no caso, que é uma das reivindicações nossas, se nós tivéssemos, por exemplo, 7% do PIB, o que ia acontecer? Em determinado momento, quanto a essa dívida histórica com a educação de jovens e adultos, crianças fora da escola, tudo estiver dentro dos parâmetros que a gente imagina, claro que esse financiamento tende a diminuir. Porque nós temos que fazer um alto investimento inicial exatamente para suprir essa carência de escola, de professores, de tudo que nós temos no Brasil, né? A senhora falou que o Fundeb está nesta casa, no Senado. Também está aqui, no Congresso como um todo, uma discussão bastante interessante, que é a questão do tempo integral. Né? Esses dias mesmo, o plenário do Senado discutiu amplamente essa questão, os senadores que são ligados à educação se pronunciaram, uns contra, uns a favor, enfim. Como é que a senhora vê isso e como é que a Amped vê isso? Como é que os pesquisadores de educação? É possível? É vantajoso? O país suporta? Como é que vocês analisam? São inúmeras as discussões a respeito da escola de tempo integral. Muitas pessoas, alguns pesquisadores, entre eles, entendem que isso não melhoraria a educação. Um contingente muito mais significativo entende que sim. Se você olhar o mundo, os países desenvolvidos, eles têm uma educação básica, pública, de muita qualidade e em tempo integral. Quando eu falo em tempo integral, pode até o meio da tarde, né? Até 3 horas da tarde, alguns até 4 horas da tarde, alguns com 8 horas efetivamente, alguns com 9 horas. Então o mundo já aprendeu, nós ainda não aprendemos, que a educação de tempo integral de qualidade faz diferença efetivamente. O que nós não podemos ter, isso aí é óbvio, é uma educação ruim, como nós temos hoje, ampliada. Ou seja, nós, ao invés de termos 4 horas de má educação, vamos ter 8 horas de má educação. Certamente essa não é a ideia. A prioridade, então, seria melhorar a qualidade do ensino. Então, a prioridade é tornar a educação básica uma educação de qualidade, onde você tem uma construção da cidadania, o exercício democrático na escola e, a partir desse exercício democrático, de envolvimento de todos os segmentos, você efetivamente ter uma qualidade melhor da aprendizagem. Ou seja, o objetivo principal da escola é fazer com que o conhecimento cresça e se dissemine, né? Haja uma disseminação desse conhecimento já acumulado na sociedade. E uma possibilidade de construção de novos conhecimentos. Mas para isso você precisa de uma gestão democrática, para isso você precisa de financiamento, para isso você precisa de uma série de coisas. E a educação de tempo integral viabiliza isso, porque você tem o jovem e a criança mais tempo na escola para que ele possa, especialmente de camadas populares, suprir as necessidades que ele, durante a vida, o histórico pessoal da vida dele, ele não pôde efetivamente concretizar. Como alimentação, por exemplo. Como alimentação, como a possibilidade de bastante atividades ao ar livre, como educação física, educação artística, música, que são atividades que, se você olhar, a classe social mais abastada oferece isso para os seus filhos, essa educação integral. A escola pública, por ser a mais democrática existente, ela precisa fazer isso. Isso você precisa de tempo, você precisa fazer com que o jovem e a criança fique mais tempo na escola. E essa ampliação do número de anos do primeiro grau, de 8 para 9 anos? Na verdade, a educação básica, a ideia é que toda a educação básica se torne obrigatória. Né? Inclusive o pré-escolar. Desde a educação infantil até o ensino médio. A educação básica é compreendida em 3 etapas. Educação infantil, de 0 a 5 anos, ensino fundamental de 6 a 14 anos e o ensino médio de 15 a 17 anos. Então, essa educação básica é a ideia e é uma das reivindicações do simpósio que ela venha a se tornar obrigatória. Hoje, nós só temos o ensino fundamental obrigatório, que eram 8 anos e agora são 9 anos, porque houve a incorporação das crianças de 6 anos. Então, hoje o ensino fundamental obrigatório, ele vai de 6 até 14 anos. São 9 anos de escolaridade. Essa ampliação, ela também acompanha o movimento internacional. Quer dizer, nós tínhamos
se você olhar na nossa história da educação brasileira, nós tínhamos antigamente o ensino primário obrigatório, que eram 4 anos. Depois passamos a ter um ensino de primeiro grau obrigatório, que eram 8 anos. Hoje nós temos um ensino fundamental de 9 anos. A tendência é fazer com que o Estado assuma para si a responsabilidade da oferta gratuita da sociedade brasileira da educação. Nesse sentido, ampliando para 9 anos, é um passo para ampliar também o ensino médio e também o que vem antes, que é a educação infantil. A gente tem a impressão, em outros debates que nós fizemos aqui sobre educação, a gente tem a impressão que o ensino médio é o primo pobre de todos os níveis de ensino, né? A universidade recebe mal ou bem os recursos, tem poder de reivindicação, tem voz, né? O ensino básico, a educação básica agora com essas novas medidas também ganhou reforço. Agora o ensino médio tem um déficit bastante grande, né, de alunos fora da escola, quer dizer, de jovens fora da escola, e também a questão da qualidade. Como é que a senhora vê isso? Exatamente, quer dizer, na verdade é um primo mais pobre, não é o primo pobre, porque a educação é pobre. A educação brasileira é pobre. Nós temos hoje um custo aluno na educação do ensino fundamental que não chega a R$500 ano. Então, veja, um investimento, eu não gosto de falar que seja um gasto, porque acho que a educação não é um gasto, mas é um investimento no futuro, investimento na nação brasileira. E como investimento, nós temos um custo aluno muito baixo. Então, eu diria a você que nós temos uma família muito pobre. E nessa família muito pobre, o ensino médio certamente é o mais pobrezinho de todos. Por quê? Porque na hora da divisão das responsabilidades, a União cabe a ela a educação superior. O ensino fundamental é obrigatoriedade como prioridade tanto da educação, tanto das secretarias de educação estaduais quanto das municipais. E prioritariamente a educação infantil fica ao encargo do município e o ensino médio para o Estado. Mas como o ensino fundamental absorve quase que a quantidade inteira de recursos, na verdade esses dois, eu diria, a educação infantil e o ensino médio ficam realmente muito prejudicados. E é curioso, professora, que outro dia surge um debate aqui no Senado, muito interessante, e também nos nossas entrevistas, a questão é a seguinte, considera-se hoje, a ciência considera hoje os primeiros anos de vida, os primeiros 3 anos, 2 ou 3 anos de vida da criança, os mais importantes para a definição da personalidade e para a formação da própria saúde. E essa criança de 0 a 3 anos, ela está mais desassistida hoje, né? Ela está completamente desassistida. 0 a 3 anos é o que nós chamamos de creche. Se você olhar os dados estatísticos, eu agora não tenho no momento com exatidão, mas nós temos um percentual extremamente pequeno de crianças de 0 a 3 anos na escola. E mais ainda significativo é o número dessas crianças na escola pública. Nós quase não temos escolas públicas, creches públicas. Nós temos algumas conveniadas da área privada, que são feitos convênios com as secretarias estaduais e municipais. Mas, no entanto, são muito poucas para esse Brasil. Você tem toda a razão, quer dizer, na educação infantil que você planta a semente da cidadania, a semente da saúde, a semente do desenvolvimento cognitivo. Quer dizer, até 3 anos, você precisa de cuidados muito especiais com essa criança, para que ela efetivamente se desenvolva com todo o seu potencial. E o Brasil sempre descuidou essa educação. Primeiro por achar que isso não é educação. Hoje a LDB estabelece que é educação, mas até 10, 15 anos atrás, efetivamente, a educação infantil, a creche, era alguma coisa da assistência social. Ela nem ficava focalizada nas secretarias de educação, ela ficava na Secretaria do Bem-Estar. Então, a LDB trouxe essa inovação, entendimento de que 0 anos você começa também a educação. Não é uma educação escolar, de alfabetizar a criança a partir de 0 anos, né? Porque a gente tem um pouco essa relação que não é muito adequada. Mas é a formação do indivíduo. É a formação do indivíduo como um todo. A educação no sentido mais abrangente. E a creche precisa fazer isso. Ela não é um depósito de criança. Ela é uma instituição educacional. E uma exigência legal, né? Uma exigência legal. As empresas acima de tantos empregados Precisa e tal. ter... O próprio governo não faz isso, né? Não faz. Quer dizer, tem 4 mil funcionários, digamos, no Ministério da Educação e não tem uma creche para os funcionários, né? É verdade. É verdade. A senhora falou uma palavra mágica quando a senhora descreveu as conclusões
do simpósio da ANPED, que é a questão da gestão democrática. A senhora pode explicar um pouquinho mais o que é isso e o que constou da Carta de Brasília? Uhum. A gestão democrática, veja, a gestão, de uma maneira geral, é a forma como você organiza, né, a escola. Nós estamos falando especialmente de escola e do sistema educacional. Então, como é que você organiza e viabiliza a essência da educação? É a partir da gestão. A gestão, ela é capaz de estabelecer mecanismos que viabilizem uma educação como nós queremos, de qualidade. Percebe-se que uma gestão, na educação, por exemplo, você tem dois tipos muito claros, você tem outros, mas dois muito claros, que é uma gestão empresarial, onde a gente traz da empresa, da administração, as ideias de organização, e você tem uma gestão que nós chamamos de gestão democrática, que descarta essa possibilidade por entender que a escola não é uma empresa. A escola, ela trabalha com gente. As empresas trabalham com objetos, com coisas ou serviços. Então, a lógica que permeia essa gestão tem que ser diferenciada. Então, a gestão educacional, que nós chamamos tanto do sistema quanto da escola, é uma gestão democrática. A partir de quê? A partir da participação de todos os segmentos na condução desse processo educativo. Nós entendemos que a educação precisa ter a participação da sociedade, precisa ter a participação dos seus segmentos que estão envolvidos, alunos, professores, funcionários, a própria direção. Porque se você tem uma gestão focalizada no diretor, você tem muito mais facilidade de errar, porque é uma cabeça pensando só. Uma gestão compartilhada, onde todos ajudam a construção do projeto político-pedagógico, auxiliam a determinar quais são as metas da escola, quais são os problemas que a escola tem que enfrentar prioritariamente. Se isso é feito coletivamente, você tem muito mais chance de acertar. Agora, isso aqui no Distrito Federal, nós tivemos essa discussão aqui, que foi a questão da eleição dos diretores de escola. Ela chegou a acontecer, depois o governador retirou essa possibilidade. Isso seria parte da questão da gestão democrática? Parte da questão. A gestão democrática, ela tem como eixo, como eu disse, a participação. E para que isso aconteça, você tem que ter instâncias de participação, né? Bob já dizia, né, o Norberto Bob, que se você quer conhecer um país democrático, não diga quantos eleitores você tem, mas diga quantos espaços de participação esses eleitores têm nesse processo, não só o processo eleitoral. Então, é isso, a gestão democrática está baseada nisso. Não basta ter uma escola em que as pessoas estão presentes, é preciso que você tenha espaços de deliberação coletivos. O conselho escolar é uma forma de ter esse espaço democrático implantado na escola. O Grêmio Estudantil é outra forma de você ter participação dos estudantes. A abertura da escola nos finais de semana para a comunidade. Da escola. E entre essas coisas, esse que a gente chama de instrumentos ou de estratégias, existe a eleição de diretores. Então, a eleição de diretores, ela sozinha não garante gestão democrática. Mas eu tenho a sensibilidade e parece que, pela experiência que tem, que todos os sistemas de ensino que têm eleição de diretores têm alguma coisa a mais para ter a gestão democrática. Ou seja, ela não é única ação, mas ela é imprescindível. Como é que nós estamos na questão da universalização? Quer dizer, apregou-se que hoje não tem nenhum menino fora da escola. Não é o que eu vejo nas ruas. Mas, enfim, isso às vezes são exceções. Como é que qual é a realidade hoje brasileira de realmente frequência de crianças, de jovens na escola? Você tem toda a razão, quer dizer, é uma falácia, quer dizer, ou pelo menos um equívoco, dizer que nós temos a questão do acesso concluído. Efetivamente não. Nós temos o ensino fundamental, nós temos hoje em torno de 97% das crianças de 7 a 14 anos na escola. Bom, isso é um recorte que você está fazendo. Um recorte do ensino fundamental. E de que mais? Das crianças de 7 a 14 anos. Você tem inúmeros jovens com mais de 14 anos que não têm o ensino fundamental. Então, isso já é uma falácia. A segunda é que, se nós temos 97%, nós temos 3%. 3% nesse Brasil continental é muita criança fora da escola. E, além disso, nós temos um ensino médio em que não atende nem um terço da demanda, e temos uma educação infantil que não atende nem um décimo ou muito menos do que isso. Está começando agora. Começando agora. Então, dizer
que nós temos o acesso garantido, ou seja, a universalização, isso não é verdadeiro. Isso esconde para mim, uma determinação da sociedade, onde a sociedade exige mais creche, mais escola. Assim, não precisa, nós já temos quantidade suficiente. Não é verdade. A sociedade brasileira precisa continuar a exigir creches, pré-escola, escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, tanto o acadêmico quanto o profissional. E nesse momento, o ensino médio está aproximando a profissionalização do acadêmico, que a gente chama da preparação para segmento de estudos. Então, a sociedade brasileira tem que dizer, nós não queremos só qualidade, nós queremos qualidade para todos. Portanto, eu preciso da qualidade universalizada. Ok. Bom, nós agradecemos demais, professora, a sua presença, a professora Regina Gracindo, do Conselho Nacional de Educação, professora da Universidade de Brasília e integrante também da Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, ANPED. E agradecemos também aos telespectadores que nos acompanharam até agora. Muito obrigado e até o próximo programa.